Olá, Pedro. Olá, boa noite. Boa Tudo bem, noite. Alice? Como Tudo vai? bom? Tudo Prazer te bem. receber, que honra. Imagina, o prazer é meu. A gente tá super. Tava todo mundo muito ansioso aqui pela BD Hum, para receber você, para saber um pouquinho mais da sua experiência. E como tá frio aí? tá frio, viu? Essa semana é muito frio. Hoje tá um pouquinho melhor. É, a noite vai caindo, né? A temperatura. Você, Uhum. você tá em São Paulo, né? Tô em São Paulo, na minha casa, de Ah, que gostoso. quarentena. É, eu tô no escritório. Quarentenando no escritório. Aqui no interior, É, o pessoal já flexibilizou bastante aqui. A gente tem poucos, não tem bom para tantos vocês, casos. porque aqui a gente já tá quase 3 meses, né? Mais de Nossa, 2 meses e meio. Eu não aguento mais, estamos aqui sonhando, mas ao mesmo tempo ainda é mais seguro ficar em casa, né? Então, vamos lá. vamos lá. Trabalhando de home office o dia inteiro aqui nesse cantinho. Se adaptou bem com o home office ou você já estava começando a inserir isso na sua rotina? Não, olha, eu me adaptei bem. No começo eu achei estranho. Difícil não é. Todas essas plataformas, né, que ajudam nas reuniões virtuais, elas são, digamos, de fácil uso, então foi tranquilo. Mas é estranho. No começo é muito É, estranho. Depois, acho que na segunda semana eu já tinha acostumado, já estou tranquilo. Acho que vou adotar, mesmo quando voltar, pelo menos 1, 2 dias de home office por semana vai ser bacana, né? é muito. A gente produz mais, né? É Porque verdade. não tem o tempo Com da certeza. locomoção, isso é muito bom. Uhum. Bom, o pessoal tá entrando aí, Pedro. Olha que beleza. Já estamos com bastante gente na Que nossa legal. sala. E então vamos começar? Vamos lá. Então vamos lá. Bom, gente, Pedro Ariel Santana, nós somos apresentados por um grande amigo em comum, que é o Mauro, nosso paisagista de coração. Ele é muito querido O Mauro e tem tá na que Casa estar Cor aqui, hein? também. Mauro Contesini já entrou? Eu não vi ele por aqui, mas está assistindo que ele mandou uma mãozinha de agradecimento para mim antes da live. Ele é um doce. Bom, o Pedro Ariel Santana, ele é diretor de conteúdo da Casa Cor. Ele já foi, por muitos anos, 15 anos, né, Pedro? Editor-chefe da Casa Cláudia. Não, eu fiquei 18 anos na Casa Cláudia, 18. mas eu fiz de tudo, né? Comecei como repórter, fui editor, redator-chefe, diretor da redação. Passei por todas os cargos possíveis para o jornalista na Casa Cláudia. 18 anos. Diversas habilidades. Conta mais de você, vai, pra gente. Bom, eu sou arquiteto, tenho 30 anos de formado já, né? 30 anos como arquiteto. E também sou jornalista um pouco menos, porque eu fiz primeiro arquitetura e trabalhei como arquiteto uns 4, 5 anos, ao mesmo tempo em que estudei arquitetura. Estudei jornalismo à noite. Mas desde que eu me formei em jornalista, em 96, que eu fui para a editora Abril, né, trabalhar nas revistas da Abril. Primeiro arquitetura e construção e 18 anos de Casa Cláudia. Né? Então, a minha carreira foi no jornalismo de arquitetura, de interiores. Né? Fiz vários. Acho que eu tenho muito orgulho de uns livros que eu organizei e escrevi ainda pela editora Abril. Artesãos do Brasil, Design Brasil, enfim. E Que essa é a gente ama. a minha trajetória, né? Muito ligado sempre ligado à arquitetura, design de interiores, artes, artesanato e design de produto. Há Ai. 5 anos, quase 6, vai fazer em agosto 6 anos, que eu estou na Casa Cor, E a como nova foi esse, direção. esse desafio? Sabe que eu preciso pôr o tema, né? Esqueci de colocar o tema aqui, gente, do nosso. Que é um tema lindo, a casa original.
Pois é, a Casa Original. A Casa Original é o tema da Casa Cor 2020, né? É o tema das minhas últimas palestras. Eu tenho falado bastante sobre esse tema e eu tô bem apaixonado por ele, porque a Casa Original, Ele tá indo embora ela do tem tema. muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje, né? E não foi assim, claro que a escolha do tema é um estudo de tendências que eu faço. Eu faço isso há 15 anos, desde a época da Casa Cláudia, né? Como é que você faz esse estudo, Pedro? Conta pra gente todo. Eu sei que é um estudo muito minucioso, porque a gente tem inúmeras fontes e poucas delas são as melhores. E eu sei que você busca nas melhores sempre. Eu acho assim, eu faço isso, como eu te falei, pelo menos há uns 15 anos. Começou fazendo, era uma matéria da revista, né? Da Casa Cláudia. Todo final de ano, ali para outubro, novembro, a gente começava a pesquisar, né? A entrevistar pessoas, arquitetos antenados. Depois fomos aprimorando, começamos a estudar os sites. Existem sites especializados em tendência, existem pesquisadores de tendências, sociólogos, enfim, os chamados cool hunters, né? A princípio eu digo que quando eu comecei a fazer isso era uma coisa um pouco mais superficial. A gente estava querendo saber quais eram os materiais que iam ser usados, um pouco do estilo, um pouco de cores, enfim. Só que eu acho que à medida que eu fui me aprimorando, né, eu fui percebendo que tendências, na verdade, é mudança de comportamento. Né? Então é isso, a gente e nos últimos tempos, né, a tecnologia avançando muito, a gente foi mudando esse comportamento de uma velocidade muito grande. A gente foi ficando cada vez mais digital, cada vez mais dependente de tecnologia, e isso tem uma série de implicações, né? Consequências, ao mesmo né? tempo, exatamente, ao mesmo tempo foi surgindo uma geração nova, os milênios, né, que foram, né, chegaram ao poder, digamos assim, Rápidos. Exatamente. E eles vêm com outra série de valores, né? Então, isso são as mudanças de comportamento. Então, o estudo hoje, para mim, ele é claro, o que me interessa é chegar a como isso vai mudar dentro da nossa casa, né? Que espaços da casa serão mais afetados, que estilo de vida isso vai nos trazer. Mas o que está por trás é sempre uma mudança de comportamento de uma sociedade, e às vezes é por coisas que a gente não tem muito controle, ou pelo menos parece não ter controle, como, por exemplo, as mudanças climáticas. As mudanças climáticas e o excesso de tecnologia é o que está por trás da Casa Original, tá? Por exemplo, essa é uma questão. Mas, enfim. A gente teve muitos eventos, né, parecido com isso, né, como você citou num vídeo seu, né, a gente teve, poxa, a queimada na Austrália, os enchentes no Brasil, quantos acontecimentos que influenciaram. Pois que hoje a nossa pauta está tomada aí pela pandemia, pelo coronavírus. Agora, essa última semana, pelas questões do racismo, né? A morte do americano, do negro americano pela polícia branca, que causou, né, toda essa... Isso é muito engraçado. Digamos, essa morte quase que, sei lá, acidental ou não, vamos dizer assim, mas ela detonou uma mudança de comportamento da sociedade. Mas a gente vai precisar assimilar isso para ver o que vai acontecer daqui a algum tempo. Mas é isso que às vezes que eu estou falando. Agora, antes disso, em 2019, que é quando eu começo a fazer a minha pesquisa, nós tínhamos uma pauta preeminente, que era a questão da mudança as mudanças climáticas, a questão da ambiental, a questão da sustentabilidade. Nós tínhamos ali uma garota, a Greta Thunberg, né, que virou uma musa
internacional, 16 anos, a menina com autismo, mas ela ia lá, botava o dedo na cara dos grandes líderes mundiais, né, exigindo mudanças concretas para evitar essa mudança climática, para evitar a emissão de gases, porque no fundo, quem provoca as mudanças climáticas somos nós, humanos. Mas é preciso que governos criem as normas, os protocolos, para que a gente possa ter pelo menos um controle mínimo ou voltar um pouco no tempo, né? Era essa uma grande pauta. Né? Ao mesmo tempo que vivíamos um excesso de tecnologia, um certo cansaço, né? Porque o mundo ficou muito acelerado com essas novas tecnologias. Né? Acho que todo mundo... problemas, né? Com tanta tecnologia, né? Exatamente, a gente vivia angustiado, não só... Eu acho que é uma combinação de coisas, ansiedade. A tecnologia acelera tudo, né? E a gente passou a viver mais acelerado, sem tempo para as coisas básicas, né? Sem tempo para o convívio familiar, sem tempo para respirar, muitas vezes. Eu acho que isso era essa era, digamos, um raio-x do ano de 2019. E aí era muito claro que quem pesquisava a tendência detectava digamos assim, essa sensação de sufocamento, né, que a gente vivia e clamava por uma saída, né? E na verdade não é clamar por uma saída, eles começaram a perceber alguns criativos, alguns designers, alguns arquitetos que começavam a ter saídas, a apontar saídas. E essas saídas, elas vinham por essa busca de uma simplicidade, a busca da nossa ancestralidade, a busca de uma volta ao passado, de pesquisar a nossa cultura, de valorizar a nossa cultura, porque tudo isso traz a noção de pertencimento, né, que é muito importante, e nos acalma, né? E, bom, daí nasceu a Causa Original. A gente estava vivendo no stand-by daquela loucura frenética de tecnologia, de trabalho, e chega em casa, não presta atenção onde você chegou. Né? É incrível isso, as pessoas conhecerem a casa somente na quarentena. Não é incrível isso? Pois é. Eu acho que eu posso dizer o seguinte, eu fico muito feliz com esse tema, porque ele casou muito bem com essa situação que nós estamos vivendo. Né? E não tinha essa, digamos, intenção, ninguém previu essa pandemia, mas as pessoas já previam um mal-estar geral, né? Uma sensação, como eu disse, de sufocamento, de estresse contínuo, a necessidade de pausa, de relaxamento, de desconexão, né? Desconectar, na verdade, de tanta tecnologia. Então, acho que Isso começa, vejo assim, as crianças, né, Pedro? Você olha, é impressionante ver as crianças que estão num restaurante, não comem mais olhando para a comida, não conversam mais, os pais também. Isso eu tô falando por mim, porque às vezes eu me pego assim também. Às vezes na minha eu acho guardar o meu que celular. todos nós, a gente tem uma coisa que é lógico que a tecnologia tem um apelo maravilhoso, Sim. porque ela tem muita novidade, ela facilita a nossa vida em muitos aspectos, mas ela ao mesmo tempo ela é viciante, né? A gente se desconecta da vida real para viver muito no virtual, né? E a gente perdeu alguns valores muito básicos, né? E a tecnologia tem uma outra coisa, porque a tecnologia ela é universal, né? Então, tipo, o mesmo aplicativo, o mesmo celular, o que eu estou usando aqui, são os que o pessoal está usando no Japão, na China, na Coreia, em Londres, no mundo inteiro. E essa tecnologia ela tira muito dessa noção de pertencimento a uma cultura. E isso
isso traz alguns desconfortos psicológicos, sabe? A perda da noção de pertencimento. Nossa, mas que mundo que eu pertenço, né? Enfim, sem É uma falar coisa dessas... que ninguém para pensar nisso. Você vê Não, como vai isso... deixando rolar e ninguém para pensar nisso. Não, não vai, mas com o Incrível. tempo você vai começando a sentir alguns sintomas, né? Tem É. muita gente, inclusive, que fala que até o sintoma de as fobias todos, né? As síndromes de pânico, tem muito a Sim. ver com essas questões também. Bom, mas o fato é isso. A casa original é um pouco a cura, né? É o remédio, é a solução para questões como essa. Então, é assim, é uma proposta à volta a uma vida mais simples, à volta a um morar mais simples, a descobrir outros valores, como cozinhar, né? Como conviver, como celebrar a vida, mas de uma forma muito menos, digamos, Simples, né? empolada e sofisticada, né? Então, É. essa era a proposta. Agora, imagina o que é que a pandemia nos trouxe. Exatamente isso, nos forçou a isso. Porque agora a gente não pode sair para o restaurante mais caro, mais chique da cidade, porque não existe, está fechado. Né? Então, Exatamente. a gente tem que aprender novos valores, a cozinhar, a fazer uma comida gostosa, a tomar um vinho com a família. Quem está sozinho, né, começou até a fazer esse tipo de os happy hours, sexta-feira Online. já virou, né, sexta-feira que era o sexto, voltou agora de uma forma digital, né? Ainda Virou bem que existe sexta-feira mesmo. essas plataformas que você permite juntar vários amigos, 6, 8 pessoas, e as pessoas com taça de vinho brindando, enfim. É muito interessante como essa pandemia, como a casa original Voltou é um ativa. tema certo para este momento, para este Por ano isso de que eu te 2020. perguntei. Ontem eu te perguntei, foi ontem, né, que a gente estava conversando, e eu te perguntei isso. Eu falei assim, quando você gravou esse vídeo? Um vídeo que você fez exatamente esse depois, se alguém quiser, eu mando o link aqui pelo direct. E você falou, né, foi depois, mas a ideia já está pronta lá atrás. Já, não. Veio A muito a calhar. pesquisa, essa pesquisa, eu fiz ela de abril a setembro de 2019, do ano passado. No final de setembro, eu já tinha uma palestra montada, que chamava. Ela não chamava Casa Original, a minha palestra chamava Raízes, a busca da simplicidade perdida. Né? Esta palestra, discutida junto com a direção, toda a direção da Casa Cor, mais a agência de publicidade que cuida da nossa imagem, né? A gente precisava criar uma campanha e um tema para a Casa Cor 2020, né? Como a gente faz todos os anos. Então, em novembro do ano passado, nós lançamos essa campanha, né? E o tema e aí a casa original. Porque a casa original, na verdade, é a mesmo conceito das raízes, é o mesmo conceito da busca da simplicidade perdida. É E a que mesma. delícia de tema, né? Eu gosto muito, eu estou fã. E a minha palestra tem pesquisas de arquiteturas incríveis com essa simplicidade, sabe? Eu mostro trabalho de arquitetos brasileiros, portugueses. Os portugueses são muito bons Teve um nessa... hotel que você citou também como referência? Um hotel português? É Eu, Casas na Areia, um hotel na região de Casas na Areia. Eu Campoça. até anotei aqui para não esquecer. Não, É esse isso hotel mesmo. é genial, é Manuel e Francisco incrível. Aires Mateus. Manuel e Francisco, E né? São dois Francisco. irmãos, Aires Mateus, que Ai, que legal. que é incrível, porque as técnicas construtivas são as mais simples, as mais puras, né? Aí tem aquela coisa do pé na areia, e o pé na areia lá eles levaram ao pé da letra, porque o living é pé na areia, né? O living é areia, o piso do living, mas uma areia, inclusive, Nossa, que ideia. aquecida, né? Porque no inverno lá é legal, tem tudo isso. Mas
a simplicidade, a proposta de simplicidade do hotel é genial. Tem um vídeo na internet, que é um vídeo de divulgação do hotel, que é maravilhoso. Assim, eu posto esse vídeo na minha palestra, quando acaba, dura 3 minutos. As pessoas estão respirando, assim, estão suspirando. Ah, delícia. Ai, que delícia, é tudo que eu quero. O que eu ouvi dessa palavra é tudo que eu quero, isso antes da pandemia. E é justamente, era isto. Acho que a indústria hoteleira sacou isto antes, esse desejo de desconexão, desejo de uma vida mais simples. Óbvio que num lugar lindo, numa praia maravilhosa, né, numa paisagem maravilhosa, mas é um pouco isso. A Casa Original, ela também tem como referência esses hotéis geniais. E até para a gente... Olha, eu tô com uma pessoinha aqui. Ai, meu Deus do céu, que lindo! Essa é a hora que eu fico com ela, normalmente. Ela vai estar aqui querendo morder o tapete, então eu vou deixar ela aqui no meu colo. Mascotinha da nossa live, como ela chama? Ela chama Margot. Ai, Margot, coisa linda. Dá atenção para ela também. Então, Pedro, e assim, essa desconexão, eu achei muito legal o tema da Casa Cor desse ano, porque além, né, de tudo isso da pandemia, hoje em dia todo mundo trabalha muito, todo mundo tem que trabalhar muito. E essa desconexão é necessária diariamente. E a gente precisa ter. E essas referências, de onde vêm? As nossas referências como profissionais aqui no Brasil, as referências dos nossos clientes, vêm diretamente da Casa Cor. Porque todo mundo que vai lá sonha em transformar a própria casa, se inspira, nos nossos projetos. Isso é incrível. A gente tem consciência disso, é a nossa proposta. A Casa Cor quer ser, e eu acredito que seja, a vitrine da arquitetura do design de interiores no Brasil, né? Do design de produto, dos lançamentos da indústria, né? Só que para a gente fazer todos esses lançamentos, a gente quer estar quer representar o espírito do nosso tempo, né? E a gente quer que os profissionais entrem nessa nossa onda, digamos, ou pelo menos reflita. Então, quando a gente propõe um tema como este, não é uma obrigação. Ninguém tem que fazer ambientes estilo Casa Original, mas a gente quer que eles reflitam sobre esse tema, né? E, se puder, que faça a sua interpretação desse tema, né? Que muitas vezes, dependendo do estilo, da trajetória, da história de cada profissional, é muito particular, né? Então, é uma inspiração, na verdade, para o momento, né? Exatamente, mas de fato nós somos um evento de 35 anos, né? A Casa Cor tem 35 anos. E ele precisa se atualizar como evento, ele precisa se renovar. E essa renovação é você, primeiro, ficar atento ao que está acontecendo no mundo, é o que a gente faz, e a gente criar esse tema é uma maneira da gente convidar todo o elenco de Casa Cor a também entrar no espírito do nosso tempo, né? Essa, para mim, é a importância do tema, gerar debates como esse que a gente está fazendo aqui agora. E eu acho que quando a gente encontra um tema tão apropriado ao momento como é esse, a Casa Original, a gente fica muito feliz. É o meu desejo, assim, estou ansioso para ver como que os arquitetos vão interpretar esse tema. Antes da pandemia, eu já tinha visto, sei lá, mais de 200 projetos, digamos assim, porque eu vi projetos da Casa Cor de Goiás, que estava bem adiantado, projeto da Casa Cor do Paraná e projetos da Casa Cor São Paulo, né? E eu já vi ali vários projetos interessantes, várias propostas bacanas, vários arquitetos dando a sua leitura para esse tema. Nossa, que curiosidade! Então, a pandemia veio... por spoilers! Estancou tudo isso, mas eu estou muito ansioso para ver projetos de outras Casa Cor, né? Eu só vi de 3, e ver esses projetos realizados. Esse é o nosso anseio, o nosso desejo.
Ô Pedro, e agora o ano passado, aquela casa Sumê da LG, o que que foi aquilo? Também se encaixa super, né? Pois é, eu acho que o Gustavo Neves é uma dessas pessoas, um desses artistas, gênios, Sacou? que consegue captar com antecedência esse espírito do tempo. Tá? Porque eu acho que essas mudanças, elas estão aqui, elas pairam no ar, mas são poucos os que conseguem captar. Os artistas conseguem fazer isso, primeiro do que todo mundo, né? O Gustavo Neves, ele é um arquiteto, mas ele é um arquiteto artífice, artesão. Ele tem uma filosofia própria, mas ele conseguiu captar isso muito bem. Tem muito a ver Demais. com, com sua essência, com a essência dele. E eu acho que ele antecipou tudo, né? Eu já estava estudando essa casa original desde que a Lia Del Corte, e no fim de 2018, ela lançou um livro chamado A Terra Chama, né? Que ela mostrava justamente isso. Lia Del Corte, ela é uma dessas grandes caçadoras de tendência, é a minha musa, ela é muito intuitiva, né, na percepção. Ela trabalha muito com o mundo da moda e com o mundo da casa também, do lifestyle. Né? E fim de 2018, acho que outubro, novembro de 2018, ela lançou esse livro A Terra Chama, onde ela destaca uma série de estilistas, designers, artistas que usa a terra, busca na raiz, assim, na coisa mais básica, a essência do seu trabalho. E ela aponta isso como uma solução para esse mundo que nos sufoca, né? Para esse mundo dos desastres ecológicos, né? E foi um atrás do outro, né? Um atrás do outro. Se a gente for enumerar aqui, né? Enfim, o mundo, não era só o Brasil, mas o Brasil foi particularmente atingido por isso. Bom, mas 2018, logo né? em seguida eu ainda Ela estava já... assimilando os ensinamentos ali, a visão da Lia Del Cor, quando eu vi o projeto do Gustavo Neves e conectava muito. E o Gustavo, ele tem uma base de estudos, uma base filosófica, inclusive, que, é, que alicerça o seu trabalho. E é muito interessante. Então, quando eu falo do quarto pilar da sustentabilidade, que é o pilar cultural, né? Que, ou seja, é você buscar na cultura, na sua cultura, na cultura local, na cultura regional, a solução para fazer uma arquitetura mais sustentável, por exemplo, né? Então, isso é a base do trabalho do Gustavo Neves. Então, casou. Então, eu digo assim, a pesquisa é óbvio que ela foi muito mais além, a gente chegou a, acho que, conversar com uns 15 pesquisadores de tendência. Eu visitei a Feira de Milão, teve o caderno de tendências da Maison Objeto, e tudo isso apontava para o mesmo caminho. Mas, sem dúvida, acho que eu tive 2 pontapés inicial nessa pesquisa. Um foi o livro A Terra Chama, da Lia Del Corte, e o outro foi A Casa Sumê, do Gustavo Neves. Do Gustavo Neves. E tem um desses pilares todos aí, né, que é a parte da memória. A memória, eu acho que entra assim de uma forma tão fantástica nos nossos projetos, personaliza tudo isso que hoje, em geral, todos nós precisamos de uma casa original e estamos necessitando mais do que nunca, mas a memória afetiva traz de volta uma coisa tão íntima e tão gostosa. E a gente está aqui tentando tirar isso dos clientes de uma forma já no briefing, sabe? A gente já pergunta para eles. A memória afetiva, eu diria que é a primeira porta de entrada para essa casa original. Mas ela também é mais, digamos, é a primeira ali. Eu acho que se você for mais fundo, você vai numa coisa que é a ressignificação da ancestralidade.
né? Então, é você não ir na tua casa do teu pai, da tua mãe ou dos teus avós. É você ver isso na cultura, na sociedade, na comunidade onde eles estavam inseridos, entendeu? É um Boa, muito pouco legal. mais fundo. Porque, no Profundo, fundo, né? existe um elo de ligação, né? Nós Hum, estamos intimamente ligados ao lugar que nós nascemos, à cultura que nós crescemos. Obviamente, a gente viveu e vive mais um período de olhar para fora e valorizar excessivamente o que é de fora, né? É óbvio, isso é muito bacana, porque quando você conhece outras culturas, outras formas de fazer, isso nos enriquece como seres humanos. Mas também você ficar muito voltado naquilo lá, né, no design italiano, no design escandinavo, no estilo japonês, enfim, é mais um impessoal, motivo talvez, de, né? exatamente, de desconexão. De repente você se volta para aquilo ali, onde que você, o lugar que você nasceu, a casa dos seus pais, dos seus avós, a cidade como era, as técnicas construtivas, é, o estilo de vida. Eu acho que é tudo isso. É você fazer um mergulho aí para dentro, não para fora, né? Para buscar essa reconexão primeiro com a tua história, com você mesmo, como cura mesmo, cura para esses estresse da vida contemporânea. E essa retomada é interessante, né? Porque a gente vê uma pegada comercial tão forte, tão, né? É um comércio muito grande dentro da nossa área. Então, a pegada comercial fica um pouco longe disso. E isso está mudando. Ficava, né, na verdade. Isso está mudando um pouco, porque Eu, às vezes a gente projetava de uma forma tão gostosa, mas o cliente queria uma casa com cara de capa de revista. aham, eu E acho que a eu acho que gente. essa percepção vai mudar, não vai, Pedro? Você não acha? Eu não sei, Alice, eu acho que você tem que achar um equilíbrio entre essas duas coisas, sabe? Entre, entre a tua essência, né? A essência do teu cliente, no fundo, né? E também o que o mercado oferece. Porque se você quiser, a minha opinião, na verdade, isso não é opinião, é um fato. O mercado se alimenta disso, tá? Então, o mercado, a indústria, ela precisa, ela é a maior compradora dos relatórios de tendências desses cool hunters que eu estou falando, dessas agências como WGSN, Union Trend, Future Concept Lab. Esses são os grandes, eu citei 3 grandes birôs de tendências. Ditadores de design de tendência. Não são, eu não diria ditaduras, a palavra assim, mas eles são captadores e Captador. transformam isso num relatório, digamos, ou em micro. Ele transforma as macro tendências em micro tendências. Também tem isso. E eles vendem isso para a indústria. E a indústria vai se basear nos seus lançamentos sobre isso. Então, isso que nós estamos falando agora, apontando como uma coisa que está por vir, a indústria já está ali pensando, já tá desenhando, já está Se pensando em adaptando. produtos com esse viés. Isso eu tenho absoluta certeza. O que virá após pandemia, então, vai ser. Eu não sei, eu fico imaginando, será que o que é que vai acontecer? A casa original, que eu acho extremamente adequado, mas isso vai se radicalizar? Bom, aí é uma outra questão, né? Vamos esperar os Que a próximos gente vai, capítulos, né? que a gente vai esperar para ver. Sabe que aqui no interior de São Paulo, né, na minha região aqui de Campinas, as pessoas, eu conversei com 2 corretores daqui, eles falaram que não tem mais casas para alugar. As nossas cidades estão cheias, porque as pessoas que moram em São Paulo estão fugindo, né, dos apartamentos e alugando casas para cá, porque por causa do bem-estar, de ter essa liberdade que em São Paulo Eu não tem diria, como, eu, né? eu Agora. diria que, principalmente nessa pandemia, né, um bom lugar para se passar essa quarentena toda. Você sabe que tem uma coisa, eu tenho conversado bastante com os profissionais
de Casa Cor, né? Porque a gente está retomando o nosso planejamento para o final do ano. Eu tenho um detalhe muito interessante que tem a ver com o que você falou. Os paisagistas estão cheios de trabalho, né? Porque tem muita gente tá passando a quarentena na casa de campo, ou tem muita gente que, como você disse, alugou casas no interior, nessa região, ou aqui em volta de São Paulo, na Baronesa. Enfim, tem vários condomínios com essas casas mais amplas e uma área verde grande, e os paisagistas estão cheios de trabalho, né? Essa é a verdade. Então, mais do que os arquitetos, que também estão num momento, eu diria, bastante interessante, porque como as pessoas estão em casa, elas estão vendo as suas necessidades, elas já estão planejando. Então, eu conversei com muitos arquitetos que pegaram 2, 3 projetos durante esse período de quarentena, né? Inclusive, uma arquiteta que me contou que achou muito interessante, porque ela pegou 2 antigos clientes que ela já tinha feito a casa tipo, há mais de 10 anos, que procurou, porque, nossa, está na hora de rever essa casa. Agora eu estou sentindo outras necessidades que eu não tinha antes. Então, isso é muito interessante. Mas os paisagistas, principalmente, tem muitos paisagistas da Casa Cor de São Paulo que são aí dessa região, né? Como o Mauro Fontesini, querido, o Daniel ele entrou Nunes, depois na live. A Márcia Jolie, enfim, tem o Alexandre Furcolin. Vocês têm uma turma aí de paisagistas muito bons. E com razão de ser, né? Que vocês têm muitos condomínios com muitas áreas verdes aí, são incríveis. Mas isso. É bem interessante. Só que assim, as pessoas agora não querem quebra-quebra, porque elas estão em casa. Uhum. Então, aqui no escritório, a gente fez muita ambientação. Então, chega com o caminhão lá lotado, faz uma captação em várias lojas, e a pessoa dá uma passeadinha, e em um dia a gente monta a casa toda. Então, assim, foi uma ideia que a gente fez para se adaptar durante a quarentena. Então... Olha que legal. Mas eu estou falando até de projetos, né? Eu acho que algumas pessoas, alguns clientes vão até esperar passar esse momento aí, né? Mas quando passar, eles já terão uma noção muito mais precisa do que eles querem, né? Isso que é interessante. E a história de morar em casa, aí do interior, perto da natureza, um contato mais próximo do verde, de um ar mais puro, eu acho que também está sendo mais valorizado do que nunca, né? Eu tenho certeza disso. Olha lá, a gente tem um monte de comentário aqui. Vamos começar a ler? Tem bastante gente comentando. Nossa live tá cheia, que beleza. Referências de família. Vê se você acha alguma coisa. Aqui tá falando que isso se revela no comportamento de consumo das novas gerações. Realmente, o comportamento de consumo vai mudar muito, eu acho, né? Quando a gente conseguir conscientizar os nossos millennials. Não, eu acho que essa geração milênio, ela já é muito mais consciente que a gente, tá? Do que a minha. Desculpa, eu acredito até, Alice, pela tua carinha, a gente não se conhece pessoalmente, mas que você talvez seja uma milênio, provavelmente. Não, eu já sou uma senhora, Pedro. O Botox tá bom ainda. Ah, que ótimo. Mas, enfim, eu acho que essa geração milênio, ela é muito mais consciente, principalmente na questão do consumo. É um consumo consciente. Tem várias qualidades ligadas aos milênios. Por exemplo, os milênios trabalham e gostam muito do compartilhamento, né? Que é uma posição muito menos egoísta, né? Muito de dividir conhecimento, de dividir o trabalho, de compartilhar, né? Então, são, acho que, 2 características dessa geração. Eu acho que assim, o compartilhamento, é viver de uma forma mais solidária, né? E a outra é de consumir de uma forma mais consciente. Então, são valores que já estão fazendo parte, que já estão aí. A gente precisa olhar para isso. E eu acho que a casa original também é um pouco consequência desses valores da geração milênio, que estão, de fato, se consolidando agora.
Sim, verdade. Eu tô Olha, lendo aqui, tem um monte de solidariedade, coisa boa aqui coletividade. A também. Patrícia Quento, que é a nossa franqueada da Casa Cor Rio, está colocando um pouco desses valores. E é muito interessante como que a gente pode ver isso numa Casa Cor, por exemplo. Como é que a gente vai enxergar esses valores né, de compartilhamento, de consumo consciente? A gente já... porque isso não é tão visual, né? Isso não são valores que eles precisam você entender, precisa de um storytelling, precisa de contar o que há por trás desses ambientes. Isso é um desafio para quem faz Casa Cor e para os próprios arquitetos no seu trabalho. Mas é uma coisa cada vez mais valorizada. Então, o A gente está tão storytelling... ansioso, a gente quer saber a data. A pergunta que não quer calar, né? Olha, Pronto, soltei, tá a todo gente mundo querendo. assim, a gente não tem uma data definida porque a gente ainda depende dos órgãos oficiais, né? CONTRU, o governo do estado, a liberação da, dos eventos. Casa Cor é um evento, o Casa Cor é uma mostra de decoração, né? Então a gente precisa alinhar, mas estamos trabalhando para os meses de outubro, novembro, né? São datas que a gente acredita que são viáveis, ainda tem um tempo, né? E estamos todos trabalhando na direção desse tanto a Casa Cor, ó, Maurício Siqueira, Ribeirão Preto, que nós temos Casa Cor em Ribeirão. Infelizmente não temos mais em Campina, mas temos em Ribeirão agora. E estamos todos trabalhando aí em setembro, outubro, novembro. Né? A Que a gente esposa dele, a acredita... esposa do Maurício, ela é diretora da BD também. A Adriana. Adriana, que É, legal. Adriana Siqueira, uma querida. Olha o Aristeu Pires aqui, participando da nossa live. Ele falou, hoje o conforto da casa é mais importante que a ostentação. Exatamente. Gente, eu li um texto que já faz um tempo, mas ele fazia tanto sentido. Ele foi quando a Itália estava no auge da pandemia, né? E Milão era o auge da pandemia. E um escritor, né, que mora lá em Milão, ele fez um texto que era a coisa mais linda, porque ele comparava Milão de antes e o Milão daquele momento. Vocês sabem, Milão é a cidade das grifes, é a cidade da moda, é a cidade da Prada, né? E do Dolce Gabbana, e todas aquelas grandes grifes da moda. E aí ele disse que ele ficou da janela dele vendo uma fila de pessoas em direção, era noite, em direção a uma luzinha acesa na rua de comércio. Só tinha uma luz acesa. Era a padaria. E a coisa mais valorizada daquele momento era comprar pão. Tá? Aí tava assim, aí ele contou assim, as pessoas estavam com máscaras, as máscaras, muitas delas, essas máscaras que você adapta, né? Você recorta um tecido, um pano da sua casa, uma meia, e transforma numa máscara, sem vaidade nenhuma, sem bolsas de Sem grife, ostentação nenhuma. sem ostentação nenhuma, respeitando o distanciamento social, ali, aquele 1,5 metro que eles andavam, pacientemente para comprar pão. Ele falou assim, ele chocado e ao mesmo tempo maravilhado, né, com aquilo. Nossa, a Todos sendo cidade seres humanos, né? Pois Que é. nós Pois é. somos, a nossa essência, né? E, de certa forma, esse texto foi muito tocante, mas, de certa forma, todos nós vivemos esse momento, né? Pensa, principalmente para quem está em São Paulo. Eu sei que vocês aí no interior já deram essa relaxada, mas a gente ainda... Faz tempos que eu não visto uma camisa, sabe? Eu ponho essa polo, uma camisa de frio para lives, mas, em geral, eu estou de moletom, eu estou com uma camisas muito mais confortáveis, porque eu estou em casa, né? Nunca Uma mais... delícia, né? E fazendo coisas muito simples, curtindo cozinhar, curtindo ficar com o meu cachorro, né? Curtindo papos com a família via internet, eu lendo um livro, enfim, coisas muito mais simples. Coisas gostosas, né? Ó, tem mais coisas aqui. Estão falando da coletividade, solidariedade. Vão aliar beleza, praticidade. Que essa essência permaneça. Olha que legal aqui, ó. Minha filha busca um apartamento pequeno, vender o carro para usar transporte público e viver com o essencial. Essa é a mentalidade dos millennials agora.
Pois é, aliás, nos milênios, muitos deles não querem nem carro, nem aprenderam a dirigir, acham carro, né? O carro, na minha geração, quando eu, né, fiz 18 anos, meu sonho era Antes dos ter um 18 a carro. gente tinha que saber já, né? Já sabia. A gente aprende a dirigir antes, porque com 18 você já sonhava com carro. Isso. E era um símbolo de status, era um símbolo de. Era um rito de passagem você ter o seu primeiro carro. Para essa nova geração, não faz sentido ter carro. Principalmente quem mora numa cidade como São Paulo. Né? Talvez aí em Campinas, né, as distâncias tal. Mas aqui em São Paulo, as pessoas, essa geração quer andar de metrô, de ônibus, de transporte público, ou de Uber, ou enfim. Vamos tá ver como certo. como voltará isso tudo a funcionar depois da pandemia, né? Mas eu acho que são valores de uma nova geração que a gente tem muito que aprender com eles, né? Pedro, estão perguntando aqui, ó, se vai ser online a Casa Cor, não vai ser presencial, né? Não, nós estamos trabalhando para que seja presencial, mas estamos também trabalhando para que ela tenha um conteúdo digital muito mais forte, né? Eu acho que assim, primeira coisa, Opa, calma, Margot. Toda crise, ela provoca um salto evolutivo, né? Muito grande. Vamos pensar, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, surgiu o plástico depois da Segunda Guerra Mundial. O plástico ele era usado como embalagem de armamento, né? Foi desenvolvido para isso. Olha que loucura. E aí, durante tantos anos, o plástico foi o grande matéria-prima. Hoje em dia, o plástico está demonizado, porque descobriu-se tardiamente que ele é indestrutível, que ele polui os oceanos, que ele sufoca os peixes, os habitantes dos mares, principalmente, tal. Mas, enfim, naquele momento foi um salto evolutivo. O salto evolutivo que nós estamos vivendo hoje é o digital, né? Então, nós já vimos uma escalada digital grande, mas agora a gente foi forçado. Os trabalhos são digitais, né? Então, aí. Deixa eu pegar ela aqui, porque ela está um pouco agoniada. Mas, enfim, o trabalho é digital. Nós estamos aqui fazendo lives graças a essas tecnologias incríveis que surgiram neste momento, né? A live também é um fenômeno desse momento. Enfim, e nós sabemos disso. Então, Casa Cor, nós estamos trabalhando para termos os nossos ambientes presenciais. Nós já tínhamos os projetos prontos. É uma questão agora de criar um protocolo de segurança para que eles realmente aconteçam. Mas vamos dar um grande salto no digital, né? Fazendo tour virtuais, ambientes 360 graus, enfim, e até para que quem por acaso não possa vir à Casa Cor São Paulo ou qualquer outra Casa Cor, ela possa, diante do seu computador, entrar num canal do YouTube ou de nossas redes sociais ou sites da Casa Cor e fazer essa visita. Isso é cada vez mais possível, né? E ainda é uma tecnologia cara, mas que hoje em dia ela é fundamental. A gente viu agora com os museus fechados, os museus da Europa, colocando seus tours virtuais, as visitações. Eu vi uns assim que era impressionante a qualidade, né? E eu acho que é isso. A gente vai trabalhar também para isso, né? A gente vai dar esse salto junto com esse momento e vamos nos aperfeiçoar nos nossos recursos digitais. Exatamente. E mais uma vez aqui, só reforçando, ninguém é contra a tecnologia, né? A gente é super a favor. Essa casa original que a gente está trazendo, ela é a mistura, a fusão da tecnologia que é tão benéfica para não perder a nossa essência. A tecnologia não é que seja questão de ser contra ou a favor. A tecnologia é o nosso momento. Realidade. A gente não consegue mais viver sem.
né? Então, é a nossa realidade. Hoje em dia, você resolve tudo por um celular. A multiplicação de aplicativos para tudo, para banco, para transporte, né, para os táxis, enfim, para tudo isso, você resolve tudo pelo celular. Então, só que isto tem um outro lado, né? A tecnologia, por exemplo, gera muita insegurança, né? Você viu isso? Agora a moda chama Backlash, né? Anonymous. Anonymous é um grupo de hackers que invadiu as contas pessoais do presidente, da família do presidente americano, do Trump. Quer dizer, existe uma... A tecnologia também nos proporcionou, trouxe uma coisa que chama techlash, que é insegurança digital, né? Os nossos dados, eles estão nos bancos, eles estão no Facebook, eles estão no YouTube, eles estão no Google. Qualquer pessoa, digamos, qualquer hacker, pode ter acesso a isso, né? Sem falar que Google e Facebook sabe tudo a nosso respeito. Então, a nossa vida, ela pode ser direcionada, né, de acordo com esses interesses, ou os nossos, enfim. Toda essa sensação de insegurança, ela veio junto com a tecnologia. Não adianta fechar os olhos para isso. A tecnologia tem muita coisa boa, a tecnologia é o sentido dos nossos dias atuais. Hoje, eu passo o dia trabalhando diante de um computador, né, conversando com todos os meus parceiros através dessas plataformas digitais, mas ela também tem o outro lado. É sobre isso. É a busca de uma vida mais equilibrada, como você disse. É usar a tecnologia a nosso favor, mas saber dosar e saber até onde ela está sendo benéfica, onde ela começa a nos prejudicar. Exatamente, falou tudo. Bom, Pedro, amei. Acho que todo mundo amou, né? Pelo visto, muitos comentários, muitos coraçõezinhos. Você tem tanto conteúdo para passar para a gente que dá vontade de ficar aqui umas 3 horas de live te ouvindo. Nesse vídeo que eu te falei, que eu queria que você depois puder, até no site da ABD, colocar esse link, que é um pouco o resumo dessa nossa conversa. Eu finalizo com uma frase que eu gostaria de finalizar aqui, para não ficar dúvidas, né? Eu falo: a casa original busca a simplicidade perdida, mas sem deixar de valorizar as conquistas da vida contemporânea. Ponto. Poxa, palmas, 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 e muitas palmas, e muitos coraçõezinhos aqui. Foi fantástico. Fechou com chave de ouro. Muito obrigado pelo convite e vamos nos falando. Vamos nos falando. Eu que Foi agradeço. muito bom conversar com você e todos os nossos seguidores aqui, o pessoal, muitos arquitetos eu vi aqui, o pessoal da ABD em peso. Fiquei muito feliz de poder falar com eles. Ai, que bom, Pedro. A gente está ansioso pela Casa Cor, viu? Estamos aqui na torcida. Vamos lá em peso fazer a excursão. Brasil inteiro. Em breve. Então, tá, Alice, muito obrigado. Beijos e Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Obrigada pela presença.